Bom dia, saúdo a todos com graça e paz da parte do Senhor Jesus. Meus amados, eu quero ler com vocês o texto bíblico que se encontra na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, verso 10. Diz assim a palavra de Deus: Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Servir uns aos outros. Este mandamento aparece não somente aqui em 1 Pedro, mas também em outros textos do Novo Testamento. E se refere ao serviço cristão. Se refere à cooperação mútua que se processa a partir do entendimento de que nós devemos servir uns aos outros como se estivéssemos servindo o próprio Senhor Jesus. Isto é tão importante que não existe possibilidade alguma de se falar sobre esse tipo de serviço sem que nós nos reportemos ao nosso referencial maior de serviço, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Pois só assim poderemos entender claramente qual é o propósito de Deus ao ordenar o serviço uns aos outros. No capítulo 13 do Evangelho de João, lemos que poucos dias antes da sua morte na cruz, o Senhor Jesus celebrou a Páscoa juntamente com seus discípulos. E após terem ceado, Jesus levantou-se do seu lugar, tirou as vestes, cingiu-se com uma toalha, pegou uma bacia com água e passou a lavar os pés aos seus discípulos. Com esse gesto, Jesus mostrou para aqueles homens que, apesar de ele ser o maior, apesar de ser considerado por aqueles homens como sendo o mestre e o Senhor, ele tinha a capacidade de inclinar-se, colocar-se em posição inferior aos seus irmãos para prestar serviços a eles. Por que eu estou me referindo a esse fato? É porque o serviço aos irmãos passa por essa postura do nosso Senhor e Mestre. Passa pelo entendimento de que nós somos serviçais uns dos outros. Passa pelo entendimento de que os outros são maiores do que nós, ainda que sejamos considerados pelos próprios como sendo superiores a eles. Passa pela grandeza de nos colocarmos de forma deliberada e espontânea abaixo dos nossos irmãos. E Pedro seguiu afirmando no verso 11: Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. O que Pedro está querendo nos ensinar é que, independentemente do tipo de serviço que nós prestamos aos irmãos, nós devemos reconhecer com humildade que toda a capacitação para tal vem do Senhor. Desta forma, nós não buscaremos glória própria, mas sim que a glória seja dada a Deus. No serviço cristão, Deus é glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos, conforme afirmou o apóstolo Pedro. Porque esta é a finalidade de todo serviço cristão. Não foi sem causa que Pedro afirmou: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus, indicando algumas coisas muito preciosas nessas palavras. A primeira é que o serviço cristão não é uma questão de opção, mas sim um imperativo. Por esta razão é que ele disse: servir uns aos outros. A segunda é que o serviço cristão deve levar em consideração os dons recebidos da parte de Deus. Recebemos dons de Deus, sejam os espirituais, sejam os outros, tais como a abundância de possessões materiais, talentos, recursos dos mais diversos, enfim, essas coisas, como diz o apóstolo Paulo, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. A terceira é que o nosso papel é o de mordomos despenseiros. O mordomo é aquele que administra uma casa, o criado maior de uma casa, geralmente uma mansão. E dispenseiro, segundo definição do nosso dicionário,
da língua portuguesa é aquele que faz a caridade com a generosidade alheia. Então, nós somos mordomos e dispenseiros de Deus, pois os dons nos são dados para que nós os administremos e os repartamos generosamente com os outros. E a quarta verdade preciosa é que na dispensa divina, a graça de Deus é multiforme. Tem muitas formas, muitas variações, muitas espécies e se manifesta de muitos modos e se concretiza na vida humana de muitas maneiras. Existe, portanto, muitas maneiras de servirmos uns aos outros, seja exercendo a compaixão, a misericórdia, o socorro, a partilha, seja emprestando os ombros para consolo, seja emprestando os joelhos na oração intercessória, seja emprestando as mãos e os braços no trabalho braçal mesmo, e assim por diante. Seja na hospitalidade, no cuidado com os necessitados, na acolhida dos desesperados, seja no partir do pão, no compartilhar da vida, na presença nos dias maus, no cuidado em tempo de dores, seja exortando, seja encorajando, seja suportando, seja perdoando, seja edificando, seja ensinando, seja aconselhando, enfim. O que não nos falta é oportunidade para servirmos aos irmãos. Então, meus amados, mãos à obra. Vamos nos despir das nossas vestes festivas, assim como o Senhor Jesus o fez. Vamos nos cingir de uma toalha, pegar uma bacia com água e começar, então, a lavar os pés uns dos outros. Servir é seguir os passos, o exemplo do Mestre, pois se ele fez isto conosco, sendo maioral, por que não fazemos nós isto também com os nossos pares na fé? Pense nisso. Vamos orar? Pai querido, Deus de amor, obrigado porque o Senhor nos dá o privilégio de servirmos aos outros como ao Senhor. E em tempos esses que estamos vivendo, Senhor Deus, nos dias atuais de pandemia, onde além das necessidades naturais surgem outras tantas, temos sim, Senhor Deus, oportunidades preciosas para prestarmos serviço aos irmãos, fazendo na dimensão daqueles que servem ao Senhor. Seja na oração, seja no cuidado mesmo, seja no consolo, no conforto, seja na extensão dos ombros, Senhor Deus, para que o outro chore, para que o outro fale das coisas que vão no seu coração, seja, Senhor Deus, as atividades práticas, como levar um prato de comida, como prestar um conforto a alguém, como repartir alguma coisa com alguém. Nós temos muitas possibilidades. Então, Senhor Deus, que a igreja se levante a cada dia para glorificar a Ti, porque quando nós fazemos isso, a honra e a glória é dada ao Senhor por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Que façamos assim para a honra Tua, por louvor Teu e para a alegria nossa, Senhor Deus, porque servir é um privilégio que o Senhor nos dá. É a oração que nós fazemos a Ti, no nome santo de Jesus. Amém. Meus queridos, tenham uma abençoada quinta-feira. Deus abençoe.